A sabedoria silenciosa de Raquel. Raquel sempre acreditou que a força de uma família não está apenas no teto que a protege, mas principalmente nas mãos que se entrelaçam dentro de casa. Ela vivia com seu marido, Jordão, e os 2 filhos, Rafael e Felipe, em uma casa simples de interior, rodeada por árvores que a vida inteira testemunharam sua coragem silenciosa. Ali, ela aprendeu a ser sábia não pelos livros, mas pelas batalhas que a vida lhe entregou desde nova. Cada canto daquela casa carregava uma história que só ela sabia contar. Seu marido, Jordão, trabalhador dedicado, chegava sempre cansado, trazendo no suor do rosto o peso do dia. Muitas vezes falava pouco, mas Raquel sabia ler em seu olhar tudo o que ele tentava esconder. O medo de não conseguir dar conta, a preocupação com o futuro dos filhos e a responsabilidade de manter o lar de pé. Ela nunca cobrava mais do que ele podia oferecer. Oferecia sempre mais do que ele imaginava merecer. Era assim que ela cuidava do amor, protegendo-o do desgaste do mundo. Rafael, o filho mais velho, carregava energia e sonhos que ultrapassavam a cerca simples do quintal. Tinha curiosidade sobre tudo e às vezes questionava por que viviam de maneira tão humilde. Raquel, em resposta, mostrava a ele que riqueza não se media apenas com dinheiro, mas com paz ao dormir e com o riso solto na mesa do jantar. Já Felipe, o caçula, era puro carinho, sempre agarrado ao colo, observando o irmão correr enquanto ele ainda aprendia o valor do chão firme. Raquel sempre acordava antes do sol, como quem conversa com a esperança antes de deixá-la entrar. Preparava o café enquanto agradecia pelas pequenas vitórias. O pão na mesa, a saúde dos filhos, o olhar atento de Jordão, mesmo quando cansado. E em silêncio, ela pedia a Deus que lhe desse sabedoria para continuar sendo o coração daquela casa. A sabedoria dela não se via em grandes discursos, mas em pequenos detalhes. Era paciente quando Rafael fazia alguma birra, firme quando Felipe chorava sem motivo. Sabia entender os silêncios do marido, reconhecia o cansaço pela forma como ele largava as botas ao lado da porta. Quando algo não ia bem, ela não gritaria com ninguém. Conversava com o fogão, com as panelas, com a vida e voltava com respostas. A casa era simples, mas Raquel a fazia respirar amor. A poeira que entrava pelas janelas não era motivo de reclamação. Era sinal de que a vida lá fora também existia. O passarinho que pousava no pé de mamão era sinal de que a natureza visitava seu lar. Até a chuva forte que caía no telhado era lembrada como música para quem sabia ouvir. Apesar de toda a sua força, existiam momentos em que a dor batia em sua porta. Os dias em que o dinheiro parecia não ser suficiente. Os momentos em que Jordão chegava frustrado, com medo de falhar como pai. Ou quando os meninos adoeciam e ela se perguntava se estava fazendo tudo certo. Nessas horas, Raquel colocava as mãos no coração e se lembrava: eu sou o porto deles. Se eu desmoronar, eles afundam. E continuava em pé, porque amor nunca deixa de ser coragem. Raquel acreditava que sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas como fazer. E por isso, sua presença era o maior abrigo daquela casa. Nada nela chamava a atenção do mundo, mas tudo nela era essencial para quem vivia ao seu lado. Ela sabia que a vida nem sempre seria fácil, mas enquanto tivesse força para amar, nada estaria perdido. Era assim que começava todos os dias naquela casa, com uma mulher sábia que transformava a simplicidade em grandeza, o medo em fé, e o silêncio em palavras que ninguém dizia, mas todos sentiam. Os dias corriam como o vento no campo, rápidos e fortes. A família de Raquel vivia entre rotinas e pequenos desafios que, aos poucos, foram ficando maiores. Jordão trabalhava cada vez mais, mas parecia trazer cada vez menos. O salário, que antes dava para manter a casa, já não acompanhava o aumento dos gastos. Roupa para os meninos, comida que se multiplicava de um jeito que o dinheiro não conseguia.
E Raquel, que sempre foi calma, sentia o coração apertar em silêncio. Ela nunca reclamava, observava, planejava, cuidava. Era assim que resistia. Rafael crescia com pressa, queria conhecer o mundo além da porteira. Perguntava quando poderiam viajar ou comprar algo novo. Raquel sorria e dizia que tudo tem seu tempo, mas lá dentro temia que o filho confundisse simplicidade com falta. Já Felipe, mais pequeno, começava a notar quando algo estava diferente. Ele via a mãe contar moedas para não faltar nada no jantar e, às vezes, abraçava-a sem motivo, mas ela sabia exatamente o que aquele abraço dizia. Nessas horas, a casa parecia suspirar junto dela. O fogão queimava lento, o relógio demorava a andar, a noite chegava pesada. Jordão, esgotado, carregava dentro dele uma guerra que não compartilhava. O trabalho no campo dependia demais da chuva, e naquele ano o céu parecia esquecer de chorar. As plantas murchavam sob o sol quente, e cada safra perdida apertava mais o bolso e o peito de todos. Ele tentava sorrir para os filhos, mas Raquel sabia que o sorriso dele estava rachado. Ela o observava se sentar à mesa, pegar o prato e ficar olhando, como se a comida fosse pesada demais para sustentar. Foi então que Raquel entendeu. A sabedoria dela precisava virar força. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela ficou acordada. O barulho do teto a lembrava de que a casa era frágil, mas o amor ali era imenso. Ela conversava com Deus em pensamento, pedindo direcionamento. Me dê luz para que eu seja a esperança deles. E no silêncio, uma ideia acendeu dentro dela. No quintal havia frutas, poucas, mas existiam. No galinheiro, algumas galinhas ainda botavam ovos. Ela pensou que poderia transformar o pouco em mais. Não seria fácil, mas coragem ela tinha. No dia seguinte, acordou antes do sol. Colheu as frutas, separou os ovos e começou a preparar doces e pães caseiros. Enquanto amassava a massa, colocava ali mais do que ingredientes. Colocava fé. O cheiro começou a se espalhar pela casa, invadindo os quartos e trazendo um novo tipo de esperança. Quando Jordão acordou, já encontrou Raquel com a cesta pronta. Vou tentar vender na vila, disse ela com firmeza, mas com um sorriso doce. Jordão quis dizer não, quis proteger sua esposa do mundo lá fora, mas o olhar dela pedia confiança. Ele respirou fundo e apenas respondeu: eu acredito em você. Foi a primeira vez que Raquel saiu de casa com o futuro nas mãos. No caminho, sentia medo, mas também sentia que estava fazendo o melhor pelos seus. Vendeu tudo em poucas horas. Voltou com dinheiro suficiente para o almoço e, mais importante, voltou com esperança renovada. Jordão a recebeu diferente naquela noite. Ele percebeu que não estava sozinho na luta. Raquel não queria ser heroína, só queria garantir que seus filhos nunca sentissem fome de alegria. Enquanto os meninos corriam no quintal brincando, Raquel e Jordão se olharam como quem entende que o amor amadurece nos dias mais duros. Foi ali que a sabedoria dela mostrou sua verdadeira força: unir o que estava prestes a se quebrar. Mesmo exausta, Raquel cuidou da família como sempre fez, sorrindo e agradecendo, porque ela sabia que tudo que é feito com amor volta em forma de bênção. E a vida ainda preparava muitas provas para aquela família, provas que exigiriam mais do que coragem, exigiriam fé. Os ventos do destino às vezes sopram sem aviso. A família de Raquel havia recuperado o fôlego por um tempo. Os doces e pães que ela fazia geraram um pequeno lucro, suficiente para equilibrar os dias e manter a esperança viva dentro da casa. Mas a vida, que conhece os segredos do futuro, preparava algo maior, e não era fácil. O clima no campo ficou instável. Onde faltara chuva, agora sobrava. Tempestades fortes começaram a cair quase todas as tardes, castigando a plantação de Jordão, que começava a se recuperar. Ele trabalhava sob o céu pesado, lutando contra o tempo como quem enfrenta um inimigo invisível, e mesmo assim se erguiam obstáculos que ele não podia vencer. O dinheiro voltou a faltar, mas dessa vez veio junto algo pior: o desânimo.
Jordão começou a se culpar. Sentia-se pequeno diante da grandeza do dever de pai. Parava diante da porta de casa antes de entrar, como se precisasse vestir um sorriso que já não lhe cabia. Raquel via. Raquel sentia. E ainda assim, Raquel mantinha uma chama acesa dentro do coração. Dentro da casa, Rafael e Felipe também mudavam. Rafael, já com mais idade, entendia melhor os silêncios do pai e tentava ocupar a mente ajudando a mãe. Começava a aprender o valor do trabalho com as mãos. Felipe, ainda pequeno, percebia a tensão no ar e buscava refúgio nos braços da mãe. Raquel equilibrava tudo. Cuidava do alimento, dos estudos, dos sorrisos e até dos abraços. Ela sabia que quando o amor fraqueja, a casa toda desaba. Então se fazia forte, mesmo quando sentia vontade de chorar. Ela costumava dizer para si mesma: eu posso sentir medo, mas não posso deixar o medo morar aqui. Mas a tempestade que mais a ameaçaria não cairia do céu. Estava vindo de dentro. Numa noite, Jordão chegou com o rosto fechado e a alma cansada. Sentou-se à mesa em silêncio, enquanto ela servia o jantar. O barulho do prato sendo pousado ecoou mais do que qualquer palavra. Eu não sei mais o que fazer, ele murmurou sem olhar para ela. Raquel parou diante dele. Não tinha resposta pronta, porque aquela dor era grande. Mas ela colocou a mão sobre a dele e apenas disse: a gente faz o que sempre fizemos, seguimos juntos. Essas palavras, ditas com a força de quem ama, deveriam confortá-lo. Mas naquela noite, o desespero falou mais alto do que o amor. Jordão levantou abruptamente, empurrou a cadeira e saiu para o quintal, como se precisasse fugir do que sentia. A chuva começava a cair, forte e fria. Raquel só conseguiu chamá-lo em pensamento. Ele ficou ali, parado sob o temporal, deixando a água levar parte do peso que o sufocava. Raquel observava pela janela, preocupada, mas ente. A vida, que sempre parecia correr devagar na casa de Raquel, agora se movia com intensidade. Rafael havia sido aprovado na prova da escola da cidade maior, e a notícia trouxe uma mistura de alegria e medo para todos. Alegria pelo futuro do filho, medo pelo que ele poderia enfrentar fora do abraço seguro do lar. Jordão sentia-se orgulhoso, mas também vulnerável. Raquel, mais do que ninguém, entendia os sentimentos de cada um e carregava dentro de si o equilíbrio que mantinha a família unida. O primeiro dia de Rafael na cidade chegou. Ele precisava ir cedo e toda a casa acordou com o coração acelerado. Raquel preparou o café da manhã, arrumou a mochila do filho e colocou um bilhete delicado dentro do livro de exercícios. Nunca esqueça que aqui é seu lar. Nós confiamos em você. Rafael leu o bilhete antes de sair, e o sorriso que nasceu em seu rosto fez Raquel se emocionar. Felipe, ainda pequeno, apertava a mão do irmão com força, como se quisesse prendê-lo ali para sempre. Jordão, calado, ajeitou a gola da camisa do filho, lutando contra a emoção. A partida de Rafael não foi fácil. A casa parecia menor, os corredores mais silenciosos e até o quintal, que sempre testemunhou corridas e risadas, agora ecoava a ausência. Raquel sentiu um vazio que só o amor profundo consegue criar, mas sabia que não podia impedir o filho de seguir. Enquanto o dia avançava, ela percebeu que precisava ocupar Rafael com memórias e ensinamentos que ele levasse consigo. Começou a escrever pequenas cartas e mensagens de incentivo, guardadas em envelopes coloridos, para que ele abrisse quando sentisse falta do lar. Cada palavra era uma lembrança do que havia de mais precioso: coragem, paciência, honestidade e fé. Jordão, por sua vez, começou a entender que apoiar o filho significava abrir mão de parte de sua própria proteção. Ele nunca tinha deixado nenhum dos filhos enfrentar algo tão grande sozinho. Mas Raquel segurava sua mão, e juntos encontraram força para confiar. Enquanto Rafael se adaptava à nova rotina na cidade,
Raquel e Jordão mergulhavam na vida do campo com uma mistura de tristeza e orgulho. Felipe, que sentia falta do irmão, começou a se envolver mais nas tarefas da casa e a aprender com a mãe os pequenos segredos da vida. Ele crescia rápido e Raquel sabia que logo também enfrentaria escolhas que a obrigariam a confiar em sua própria coragem. Mesmo com a distância de Rafael, a sabedoria de Raquel mantinha a família unida. Ela ensinava que amor não se mede pela presença física, mas pela confiança, pelo cuidado e pelas lembranças que se compartilha. Cada noite era marcada por orações silenciosas, bilhetes deixados no travesseiro e conversas longas com Felipe, reforçando a importância de ser firme, gentil e esperançoso. O lar, apesar da ausência de Rafael, continuava vivo. Cada canto da casa carregava memórias de riso e aprendizado, e a presença de Raquel transformava qualquer dificuldade em lição. Ela sabia que cada desafio que surgisse agora serviria para fortalecer a família, preparando-os para mudanças maiores que a vida ainda reservava. E assim, naquela casa simples, entre sorrisos, lágrimas e fé, Raquel mostrava mais uma vez que a verdadeira força não estava apenas em enfrentar o que a vida traz, mas em transformar cada obstáculo em aprendizado e cada partida em oportunidade de crescimento. A vida na casa de Raquel continuava a se desenrolar entre tarefas diárias e pequenas vitórias, mas como sempre, o destino preparava desafios inesperados. A chuva que castigara o campo anteriormente deu lugar a dias quentes e secos, prejudicando a colheita de Jordão. Ele trabalhou arduamente, tentando salvar o pouco que restava, mas o cansaço acumulado começava a pesar em seus ombros. Cada gota de suor se transformava em preocupação. Cada passo no solo ressecado lembrava-o de que a vida exigia mais do que ele podia oferecer sozinho. Raquel observava tudo com atenção. Sabia que não poderia resolver todos os problemas do marido, mas podia ajudá-lo a suportar a carga. Era a sabedoria dela que equilibrava o lar. Organizou a casa de maneira a otimizar o pouco que tinham, ensinou Felipe a valorizar cada tarefa e, aos poucos, conseguiu reacender no marido a esperança que o desânimo havia quase apagado. Felipe crescia rapidamente. Começava a assumir pequenas responsabilidades, cuidar do quintal, alimentar os animais e até ajudar nos pequenos negócios que Raquel desenvolvia. Ela o guiava com paciência, mostrando que cada ato de dedicação, por menor que fosse, transformava a casa e fortalecia o coração. E foi justamente nesse período de esforço silencioso que Raquel recebeu uma notícia inesperada. Um vizinho próximo enfrentava sérias dificuldades financeiras e havia perdido quase tudo. Sem pensar duas vezes, ela começou a organizar pequenos suprimentos e ajudar como podia, ensinando aos filhos que generosidade não é medida pelo tamanho do que se tem, mas pela coragem de dividir. Jordão, inicialmente hesitante, passou a apoiar a esposa, percebendo que a sabedoria dela não apenas mantinha a família unida, mas também irradiava força para quem estava ao redor. A rotina era dura, mas dentro da casa havia risos, aprendizado e amor. Cada noite era marcada por conversas longas, onde Raquel ensinava sobre coragem, paciência e honestidade. Os filhos, mesmo cansados, absorviam tudo. Rafael, embora distante, recebia cartas e mensagens da mãe repletas de incentivo e lembranças de casa. Felipe, que observava cada gesto da mãe, aprendia sem perceber que estava construindo um caráter sólido, pronto para enfrentar os desafios do mundo. Jordão, por sua vez, começou a perceber que a união era a maior arma contra qualquer dificuldade. Ele aprendeu a confiar mais em Raquel, permitindo que suas decisões fossem guiadas não apenas pelo coração, mas também pela experiência silenciosa dela. O amor deles, embora simples, se fortalecia a cada dia, mostrando aos filhos que uma casa não depende de riquezas materiais, mas da solidez de quem a mantém viva.
Mesmo diante de noites difíceis, onde o sono era inquieto e a preocupação constante, Raquel nunca deixou que a esperança se esvaísse. Ela sabia que a família precisava acreditar que dias melhores viriam e, sobretudo, precisava sentir que essa crença vinha de dentro de cada coração, não apenas das palavras. E assim, entre o trabalho no campo, pequenas conquistas e a educação silenciosa dos filhos, Raquel mostrava, mais uma vez, que sabedoria é a habilidade de transformar dificuldades em aprendizado, medos em coragem e desafios em união. Ela era o fio invisível que mantinha toda a família entrelaçada, firme, mesmo quando os ventos da vida tentavam separar cada fio dessa trama. A cada amanhecer, a família sentia que, apesar das dificuldades, enquanto Raquel estivesse ali, tudo poderia ser superado. E era justamente isso que dava força para cada um continuar, dia após dia, mesmo quando o mundo parecia pesar demais sobre os ombros. O tempo passou rápido na pequena casa de Raquel, e com ele vieram lições que nenhum dos filhos poderia aprender sem sentir a dureza da vida. Rafael, agora na cidade maior, começou a perceber que os sonhos carregam peso. Longe do lar, ele precisava se sustentar sozinho, enfrentar a competitividade, o cansaço e a saudade que apertava o peito. Cada carta de Raquel era uma âncora, lembrando-o de onde vinha, mas nem sempre era suficiente para aliviar a solidão. Felipe, por outro lado, permanecia em casa. A ausência do irmão trouxe mudanças inesperadas. Ele se tornou mais responsável, ajudando Jordão e Raquel em tarefas que antes pareciam pequenas demais para suas mãos. A mãe, com seu olhar atento, sabia que aquele era o momento de ensinar, que coragem não é ausência de medo, mas persistência, apesar dele. Cada gesto de Felipe, cada decisão tomada com cuidado, mostrava que a sabedoria de Raquel se enraizava nos filhos mais cedo do que imaginavam. O trabalho no campo continuava árduo. A seca ainda castigava o solo, e Jordão sentia, vez ou outra, que seu esforço era insuficiente. Mas Raquel nunca permitiu que o desânimo fosse mais forte que a fé. Ela reorganizava a rotina, fazia planos de aproveitamento máximo da colheita mínima e encontrava pequenas formas de garantir que, mesmo com pouco, o lar permanecesse inteiro. A cada gesto de planejamento e cuidado, ela ensinava aos filhos que o verdadeiro valor da vida está na persistência, na criatividade e na solidariedade. Uma tarde, um imprevisto abalou a família. Felipe caiu do galpão enquanto recolhia algumas ferramentas e se machucou seriamente no braço. O pânico tomou conta de Jordão, e Raquel sentiu seu coração apertar. Mas, mesmo no medo, ela não perdeu a calma. Conduziu o filho com firmeza e carinho para o atendimento, cuidou dele durante a recuperação e ensinou a todos, especialmente a Jordão, que o amor é medido nas atitudes silenciosas, na paciência e na dedicação, mesmo quando a dor é intensa. Rafael, ao receber a notícia à distância, chorou sozinho no quarto da cidade. Ele entendeu que o lar que ele tanto sentia falta não era apenas um lugar físico, mas a presença de Raquel, que transformava cuidado em aprendizado e desafio em confiança. Ele percebeu, também, que crescer significava enfrentar ausências, enfrentar problemas sem a mão da mãe sempre pronta, mas carregando a força que ela havia plantado em seu coração. Com o tempo, Felipe se recuperou, mas a lição permaneceu. Jordão passou a respeitar ainda mais a sabedoria de Raquel. Ele percebeu que muitas vezes subestimava a força silenciosa dela, aquela que não faz barulho, mas mantém tudo de pé. A mulher que acalmava tempestades internas e externas, que educava filhos, cuidava do marido e ainda encontrava forças para estender a mão ao próximo, era o verdadeiro pilar da casa. A família começou a entender que as lições mais duras não aparecem para quebrar, mas para fortalecer. Cada dificuldade ensinava perseverança, cada lágrima cultivava empatia, cada noite de medo despe,